Olá, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional que está aqui todas as semanas para vos falar um pouco mais sobre educar, sobre comunicar. Hoje é a nossa última live deste ano e, como tal, escolhi um tema do qual gosto muito e que realmente faz não só toda a diferença ser falado sempre, nesta altura do ano especialmente também, contudo, este tema fantástico que é falar sobre a paz e como trabalhar a paz com a criança, não é? Como desenvolver a paz com a criança. E trago-vos um pensamento de Maria Montessori. Mas antes de começarmos realmente a falar sobre a nossa reflexão da ecologia desta semana, que é exatamente educar para a paz, vou-vos falar que esta live irá ser a última deste ano por uma razão. Porque há todo um tempo que a ecologia que eu preciso para refletir, para fazer assim um apanhado daquilo que nós já há um ano que andamos aqui a conversar. É verdade, a ecologia já fez um ano. Há um ano que estou semanalmente a falar sobre educação e sobre uma nova, não digo nova, porque já é velha, não é? Mas realmente um trazer à nossa consciência, à nossa prática, aquilo que já foi estudado, que já foi testado e que realmente eu desde 2018 que ando eu própria a testar, não só enquanto educadora, mas enquanto mãe, enquanto pessoa. E que me fez todo o sentido, não só para mim, mas também para as crianças que estão ao pé de mim, também para as minhas pessoas de casa e para as pessoas que trabalham comigo. Então não é só um achar que resulta comigo, mas também um resultado maior, mais extenso. Então daí a ecologia estar aqui já há um ano a falar sobre isto. E é engraçado que depois de um ano, vamos entrar em janeiro, onde vão acontecer muitas coisas, não é? Vai acontecer a terceira edição da formação de educador consciente, que não é só para educadores, é para todos os adultos que se relacionam com crianças, com jovens, todos os adultos que querem aprender a falar, a comunicar de outra forma, de uma forma mais ecológica, de uma forma mais útil, prática, com a sua criança, com o seu jovem e consigo mesmo, não é? Porque uma das coisas que eu consegui perceber do curso de Educador Consciente foi que não só se trabalha para aprender a comunicar com a criança, mas principalmente para o adulto aprender a comunicar com ele próprio. Isso é muito bom, porque é a partir de nós que tudo começa. É a partir de nós que tudo se transforma. Ok? Então fico mesmo muito feliz como a nossa formação de Educador Consciente já vai na terceira edição e vai começar dia 23 de janeiro. Entretanto, dia 12 de janeiro, vamos começar pelo princípio, não é? Dia 12 de janeiro vou fazer um workshop gratuito que se chama Como a Criança Aprende. E deixo já o convite. Vai estar tanto no Face, como no Insta, como no YouTube. Estão as indicações todas de como é que te podes inscrever. Depois, no dia 18, vai acontecer a primeira oficina de comunicação para a educação, que é PNL na educação. Dia 28, vai acontecer outra oficina, a chave da linguagem da criança. E depois, dia 23, já vai ter começado a terceira edição do curso de Educador Consciente. Então, este janeiro vai ser um janeiro cheio de coisas novas, de atividades novas, e realmente as oficinas é algo que vamos continuar a fazer. Pelo menos é esse o meu desejo, vamos continuar a fazer, porque realmente é necessário que não só as temáticas que eu vos falo aqui todas as semanas, é necessário também um aprofundamento. Porque cada vez que eu falo aqui convosco, falo num âmbito geral. Eu não consigo chegar a todas as pessoas, a todos os exemplos, a todas as crianças, não é? Porque a criança não é toda igual. Ninguém é, não é? Então aqui eu falo-vos de uma forma generalizada, de uma forma geral, aquilo que nós podemos fazer de diferente em relação à comunicação com a criança. Mas é sempre bom a formação mais detalhada, daí as oficinas e daí a formação de 18 horas mais 7 horas de trabalho do formando.
Então é muito importante nós também ficarmos não só nestes diretos, nestas reflexões, que vos faça, é essa a minha intenção, vos faça pensar sobre estes temas, mas também é necessário depois um aprofundamento sobre o assunto, ok? Que se não for na ecologia, que seja noutro âmbito qualquer, noutra situação qualquer, noutro informador qualquer sobre educação. Está tudo bem, está bem? Mas é necessário sempre nós nos aprofundarmos sobre isto. E aquilo que vos trago hoje, a paz, não é? Como ensinar à criança o que é paz, não é? Como é que nós vamos ensinar à criança o que é paz quando o que existe neste momento, não é? Nas nossas televisões, nos nossos jornais, é uma guerra. Como ensinar à criança o que é paz quando, no trânsito, ela observa adultos a chamar nomes uns aos outros? Como é que nós ensinamos à criança o que é paz quando a criança observa, ouve o adulto a criticar outro adulto? Ok? Como é que ensinamos à criança o que é paz quando nós próprios, no nosso dia-a-dia, sem saber, sem querer, inconscientemente, não estamos a trabalhar a paz? Nós falamos muito sobre a paz, mas efetivamente no nosso dia-a-dia não conseguimos praticá-la a 100%. Ok? A ideia que vos trago hoje é uma ideia, como vos disse, de Maria Montessori, de uma das formações que fiz do Lar Montessori, porque mais uma vez vos trago o Lar Montessori e todo o trabalho maravilhoso do pesquisador Gabriel Salomão, que é realmente uma fonte que nos ajuda não só a perceber melhor o método Montessori, mas que efetivamente, mesmo sem termos logo, porque nem sempre conseguimos fazer as formações que queremos, porque há toda uma dinâmica, não é, financeira que é preciso gerir. O site do Lar Montessori tem muita informação gratuita, descrita, com pormenores, com sugestões de leitura de livros. Muitos livros que ainda não estão cá em Portugal. Muitos livros que ainda estão só em inglês, por exemplo, ou italiano. Ok? Então, para mim é uma fonte que eu utilizo muito para conhecer muito melhor o método Montessori, para conhecer muito melhor não digo a filosofia, todo o método, toda a ideia que Maria Montessori tinha sobre a criança. Ok? E então, aquilo que vos trago é que ela descobriu, para mim foi uma descoberta, como é que começava todas as guerras. Okay? Porquê é que existiam guerras no nosso país, no nosso planeta? Porquê? Não é? E ela num dos livros dela, dizia que a origem dos conflitos dá-se por duas razões. Ok? A origem dos conflitos dá-se por opressão ou roubo. Neste caso, ou e roubo. Ok? Opressão quando alguém quer dominar o outro, não é? E consegue, porque tem maior número de pessoas ou porque tem mais recursos, não é? Roubo, quando quer ficar com esse terreno ou ficar com alguma mercadoria, certo? Mas a Maria Montessori vai mais além. Então ela diz uma frase que realmente, se nós olharmos um bocadinho e se nós refletirmos um bocadinho sobre isto, nos diz assim: bolas, como assim? Como assim a origem dos conflitos está aqui? A origem das guerras está aqui. Como? Então ela diz-nos o seguinte: o conflito constante entre adulto e criança é a causa de todos os grandes conflitos da humanidade. Uou! Choca. Dói. A mim doeu. Como assim? Uma coisa que é feita lá longe, num outro país, com adultos. Maria Montessori, a visão da Maria Montessori foi muito mais além do conflito em si, do que a guerra em si, de adulto com adultos. Ok? Foi mais além. É na relação
do adulto com a criança, que nós conseguimos perceber que é aí que começa todo o conflito. É aí que começa toda a guerra. Porque existe esta guerrazinha entre criança e adulto. E começa como? Inconscientemente o adulto oprime e rouba à criança. Oprime quando faz por ela. Quando inconscientemente, ou melhor, conscientemente quer fazer tão boa vontade, estar com boa intenção em querer ajudar, em querer participar, em querer que a criança faça, que o adulto não permite que a criança tenha o seu próprio ritmo em fazer sozinha. Então faz por ela. Quer que ela faça rápido, quer que ela faça bem feito. Está a oprimir a criança, está a oprimir o seu desenvolvimento. Está a oprimir a sua relação com ela. E rouba a infância à criança. Como? Quando lhe dá muitos brinquedos, por exemplo, quando dá coisas em exagero, quando aquilo que a criança efetivamente necessita é o contacto direto com a vida real. Por isso é que muitos dos nossos bebés ficam contentes com o quê? Molas da roupa, panelas e tachos e colheres de pau, tupperwares e tampinhas e caixinhas. Porquê? Porque é o contacto com o mundo real que faz com que a criança perceba que pertence àquilo. Não é um brinquedo que está lá a dar luzinhas e carrega no botão e ele pisca-pisca. Antigamente eu acreditava que esses brinquedos eram realmente didáticos e faziam bem à criança, faziam com que a criança desenvolvesse, não é? Era estimulante. Estimulava a criança para alguma coisa. Quando eu comecei a perceber que observei que a criança passava menos tempo com aqueles brinquedos, rapidamente perdia o interesse. Ela queria aquilo que está à sua volta. Aquilo que muitas vezes o adulto rouba quando não deixa que a criança utilize. Porque não sabe. Porque pensa realmente e efetivamente que aquele brinquedo é o melhor para ele. Porque é aquilo que nós, à nossa volta, na nossa sociedade, temos. São supermercados cheios, carregados de brinquedos, promoções que fazem e que nós vamos com toda a boa intenção comprar porque está baratinho e vamos comprar para oferecer. Então toda a logística da nossa sociedade não está a olhar para a criança nem para a relação com o adulto e criança. Então mesmo que neste momento, agora vamos parar um bocadinho e vamos pensar assim. A partir de agora, todas as pessoas, todos os adultos do mundo vão ouvir aquilo que eu estou a dizer, vão ter consciência sobre isto e vão modificar agora, a partir de agora, a sua ação e a sua relação com a criança. Era ótimo, era maravilhoso, era ouro sobre azul. Mas toda a dinâmica como está a nossa sociedade, toda a logística comercial, tudo mais, havia ainda um processo gigante de contra-corrente, contra a maré. Ok? Então estão a ver como nós, que ainda somos poucos, que defendemos que não é necessário tanto brinquedo, mas sim mais contacto com a natureza. Não é necessário tanta bugiganga, mas sim mais panelinhas e tachos e colheres de pau. Somos ainda poucos e ainda lutamos ainda contra não só as pessoas que ainda não sabem sobre isto, mas também contra toda uma sociedade que já está feita para o consumo, para o gastar, para o comprar, para o material plástico. Okay? Então, estão a ver como uma pequena coisa. Perceber o desenvolvimento e o ritmo de uma criança gere toda uma relação mundial. E é tão... Mexeu tanto comigo, que foi um tema que eu deixei para o fim, digamos assim, para o fim, para fechar este ano, não é? Para fechar este ano da ecologia. Porque, efetivamente, quando nós fazemos projetos para fomentar a cidadania, os direitos humanos, não é? Estamos a trabalhar para a paz, mas no nosso dia-a-dia essa paz não acontece na relação com a criança, com o jovem.
E é aí que ela deve começar. Porque é aí que começa a guerra. Quando eu vos digo, quando eu vos transmito, não é? Estou aqui neste momento só a ser ponte, não é? Só a transmitir um recado dado por Maria Montessori. Esta mulher, esta visionária, esta médica, ok? Esta pedagoga que nos veio dizer assim, atenção, isto não é um adulto em ponto pequeno. Isto é um ser que vem prontíssimo. Que nós adultos, por sermos adultos, temos uma responsabilidade em ser uma melhor versão, em estar bem, para transmitir à criança o que existe no mundo. Não é para moldar a criança. A criança não necessita deste modelar. Nós é que vamos aprender com ela. Maria Montessori fala mais uma vez sobre esta relação, porque é que existe este conflito de criança e adulto, porque é que o adulto não entende o ritmo da criança, porque é que nós, adultos, achamos que a criança tem que fazer mais depressa, porque é que nós, adultos, ficamos tão irritados quando a criança repete tantas vezes a mesma coisa. Que já está feito, porque é que ela está a repetir 500 vezes, porque é que ela está a lavar as mãos tantas vezes? Ela já lavou, está feito, pronto. Então Maria Montessori fala sobre a lei do menor esforço e a lei do maior esforço, para nos explicar o porquê destes conflitos, o porquê do início destes conflitos. O adulto, para ele, aquilo que faz, o seu comportamento está sempre a ter em conta a lei do menor esforço. Eu estou a fazer isto para obter este resultado rapidamente, para gastar pouca energia e está feito, está bem feito, rápido e eficaz. Ponto. Então, o adulto, quando faz algo, está a fazer algo naquele momento, mas já está a pensar no resultado que vai obter, na consequência positiva que vai ter também, no lucro, enfim. Estão a perceber? A ideia do adulto é, estou a olhar agora, estou a fazer agora, mas estou a ver para a frente. A lei do menor esforço. A criança é a lei do menor esforço e visto para fora, ok? Para o externo, para o exterior. A lei do maior esforço, desculpem isto, cansada. A lei do maior esforço é que a criança está a fazer algo e está efetivamente concentradíssima num momento em que aquilo está a ser feito. Atenção plena. Ok? Atenção plena naquilo que está a fazer. E quando a criança acaba o que está a fazer, como aquilo lhe soube tão bem, realizou-a, houve um sentimento de satisfação, de aprendizagem. Eu fui capaz. A criança vai fazer novamente. Porquê? Porque aquela lei do maior esforço é algo virado para dentro, para si. Eu estou a fazer isto porque me sabe bem. Eu estou a fazer isto porque me satisfaz. Estou a fazer isto porque estou a aprender e estou a conseguir. Eu estou a fazer isto e vou-me tornar o melhor a fazer isto. E só quando a criança tem aquele conhecimento adquirido, para ela completamente adquirido e arrumado na sua cabecinha, é que ela vai passar para o outro. Mas esse tempo, ela pode ficar horas, pode ficar dias a fazer a mesma coisa, a mesma atividade. Claro que entretanto para, está bem? Pronto. Não é uma máquina só a fazer aquilo. Mas ela fica tão concentrada a fazer aquela atividade que ela repete e volta a fazer. É muito engraçado quando, por exemplo, eles aprendem a calçar os sapatos. Eles calçam e descalçam, e calçam e descalçam, e calçam e descalçam durante minutos a fio. E nós estamos ali, tipo, como é que é? Vamos embora ou não vamos embora? Já te calçaste, bora! E a criança não quer saber se está a calçar para ir à rua. Ela quer saber é que já sabe calçar e descalçar. E está ali a calçar e a descalçar. Então o ritmo da criança não é igual ao ritmo do adulto. Nós já sabemos disto, certo? Quem estudou sobre desenvolvimento infantil sabe disso. Nas próprias crianças, entre elas,
o ritmo do adulto para a criança é diferente. O ritmo de crianças para crianças são diferentes. Ok? Então umas repetem mais vezes e com mais frequência, não é? Com mais rapidez. Outras repetem de uma forma mais metódica, mais lenta, mais pausada. Então até isso nos irrita muitas vezes enquanto adultos. Não digam que não. Então quem não entende, quem já sabe cognitivamente que é assim que a criança faz, é assim que a criança se desenvolve, mas não consegue praticar, ainda não entendeu. Se a criança está a descalçar e a descalçar e nós estamos a ver e nós sabemos e mesmo assim aquilo ainda nos irrita, nós ainda não sabemos. Nós ainda não sabemos disso. Então, trazer para a consciência aquilo que nós inconscientemente dizemos que já sabemos, mas afinal não. Afinal não. Porque perceber exatamente que os ritmos são diferentes, é exatamente aí que percebemos que, opa, então é assim que eu vou trabalhar para a paz. É praticar comigo e com aqueles que estão à minha volta, mais pequeninos. Porque eles têm ritmos diferentes. É muito engraçado, sem graça nenhuma. Porque nós falamos sobre o desenvolvimento da criança e nós falamos sobre atividades para fazer com a criança e nós vamos lendo e nós vamos aprendendo, ok? Só que há sempre coisas que nos vão passando ao lado, não é? Há sempre coisas que nós vamos olhar e vamos olhar para nós, para a criança que já fomos. E ainda bem. Porque Maria Montessori fala exatamente sobre isso também. Quando fala sobre o educar para a paz. E ela diz-nos assim: logo que a criança chega à idade adulta, ela guarda para sempre, para o resto da sua vida, os sinais característicos de uma paz que nada mais é do que um pós-guerra, destruição e ajustes dolorosos. Então nós sabemos, porque nós já passámos por lá, e há coisas que nós pensamos que estão guardadas e que já arrumamos muito arrumadinhos, mas não. Então nós lembramos como é que foi da nossa infância estes momentos de opressão e de roubo na relação que tiveram connosco. Naqueles momentos em que nós queríamos fazer algo, o nosso ritmo estava a fazer algo e era diferente do ritmo dos adultos e fomos apressados. A escola, como ela está construída agora, a escola é feita de pessoas. Não posso dizer que todas são desta forma, mas a grande maioria de professores acontece exatamente isto, é apressar, porque há um currículo a ser cumprido, há provas a serem feitas. E o apressar é exatamente o oposto a respeitar o ritmo da criança. Criança/jovem. Mas é difícil porque agora são muitas turmas. Eu sei, eu entendo. Vou sempre repetir a mesma coisa. Por favor, temos que nos atualizar. Nós que somos docentes, e mesmo o pessoal não docente que está nas escolas, que estão nas escolas com os jovens, vamos nos atualizar e vamos perceber que trabalhar para a paz não são só os projetos que existem. E ainda bem que eles existem. Atenção. Mas não é só. Há todo um para trás. Há toda uma relação diária com a criança, com o jovem, que é necessário. É necessário saber como trabalhar para a paz, relacionando-nos para a paz com o outro. Mesmo quando o outro é diferente de nós. Mesmo quando o outro tem um ritmo diferente do nosso. Mesmo quando o outro ainda achamos que já devia saber aquilo que ainda não sabe. Acontece muitas vezes nós adultos pensarmos que a criança já sabe uma coisa, afinal ela não sabe. E depois achamos que ela afinal até já sabe uma coisa que efetivamente ela não sabe ainda mesmo. Não é? Então andamos assim um bocadinho trocados. Porquê que andamos trocados? Porque andamos muito acelerados. Temos a forma como toda a nossa sociedade está tudo muito rápido, tudo muito digital. Se não fosse o digital não estaríamos aqui, não é? Não estaria aqui a ecologia já há um ano a falar tantas vezes para vós. Mas retirar o bom é de poder chegar a mais gente, é poder pesquisar sobre informações novas. Que bom! Mas toda a nossa vida não pode ser só isto.
Temos que abrandar um pouco mais. As crianças necessitam de um pouco mais de abrandar, de abrandamento nosso. Temos que ser nós, os adultos. Maria Montessori fala-nos que educar para a paz não é só transmitir conhecimentos ou determinados conteúdos de uma determinada cultura. Educar para a paz são necessárias dois aspectos, duas coisas. Transformarmos-nos enquanto adultos e respeitar a criança. Então vamos falar destes dois pontos. O que será isso de transformar? Por que eu vou me transformar? Já sou adulta. Já está feito. Já estudei, estou a trabalhar, tenho a minha casa. Transformar-nos enquanto adultos é exatamente querer sempre a nossa melhor versão. Como é que nós trabalhamos a nossa melhor versão? É nunca ficarmos conformados só com o que já está. É querer mais e melhor, mas por nós e para nós. E não de uma forma egoísta e egocêntrica, mas sim de uma forma ecocêntrica. Já falámos sobre isto na live anterior. Como é que eu me posso transformar enquanto pessoa? Eu vou estudar, eu vou atualizar-me sobre temas que eu gosto. Eu, quando comentar alguma coisa, eu primeiro vou pesquisar sobre isso. Eu, quando emitir uma crítica a alguém, eu primeiro vou pesquisar sobre essa pessoa e aquilo que já aconteceu e aquilo que efetivamente foi feito e foi dito. Eu não vou opinar sobre alguma coisa só porque sim. Só porque estou numa rede social e posso e aconteço. Eu vou pensar sobre isto, eu vou refletir. A forma de comunicar com o outro que não seja para a agressão. Então, se eu só comunico e da forma como eu comunico, todos os outros me dizem que eu estou a ser muito agressiva, muito bruta, então eu vou trabalhar isso em mim. Não há essa necessidade de estar sempre a querer ferir o outro. Para quê? O que é que tu ganhas com isso? Digo-te já que não ganhas nada. Ganhas desgaste. Então, transformar-nos enquanto seres humanos, enquanto pessoas adultas, é exatamente isto. É ser a nossa melhor versão, para nós mesmos, para nós próprios. Porque se nós somos a nossa melhor versão para nós, de uma forma ecocêntrica, todos que estão à nossa volta vão usufruir disso. Nomeadamente as crianças. E as pessoas adultas que se relacionam connosco. Mas principalmente as pessoas criança. Porque olham para nós. Estão a olhar para nós como seu exemplo. Então, o transformar não é só... não, dá-me trabalho. Mas porquê? Já morreste? Então estás vivo e já morreste e não sabes. Ok? O acomodar... Acomodar faz... Sabem o que é que me faz lembrar? Faz-me lembrar a água que fica assim... parada e que ganha verdete. Sabem? Então não sejam assim essa água. A água, o que é que a água quer? A água quer fluir. A água quer descer as cascatas, descer, ir para o mar, ir para fazer todo o ciclo da água, renovar-se, transformar-se. É isso que a água quer. A água, se fica parada, fica cheia de verdete. É isso que acontece connosco quando nós ficamos parados na nossa vida, sempre a fazer a mesma coisa. Casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, café, café, casa, casa, trabalho. Há sempre coisas boas para aprender. Há sempre coisas más para aprender e isso a gente aprende no instante. Agora, coisas úteis que nos tragam para nós bons ensinamentos, que tragam para nós uma calma, um prazer sobre a vida. Para nós também passarmos para o outro, a criança, quem estiver ao nosso lado. Isso sim é transformar. E agora o segundo aspecto, o respeito pela criança. Que todos nós falamos, que todos nós defendemos, que gritamos aos 7 ventos, mas que na prática é tão difícil de fazer. O respeitar a criança é perceber exatamente e executar que a criança tem um ritmo diferente do nosso. Perceber que a criança tem a sua visão do mundo
não é? O seu esforço para estar no mundo é um esforço individual, é um esforço para dentro. E que vai repetir e que vai fazer para ela, por ela, para ela aprender. Ela não quer fazer as coisas para ficar bonito, ou para nós ficarmos contentes, ou para nós ficarmos tristes. Ela não faz as coisas para nos mandar à cara, seja o que for. Ela não faz as coisas para nos manipular. Ela não tem sequer essa intenção, nem essa consciência, nem essa maturidade. Ela faz as coisas porque ela se sente bem a fazer, então vai repetir. E não vai repetir só porque tu estás chateada e cheia de pressa. Vai repetir porque ela quer fazer aquilo, porque ela está a aprender aquilo. Porque é dessa forma que ela aprende. E respeitar a criança é exatamente respeitar o seu tempo, o seu ritmo, o seu esforço individual. Respeitar a criança é perceber que ela tem exatamente essa lei do maior esforço para ela interior e que é necessário que nós também a podermos ajudar. É também o nosso dever poder ajudar a criança a perceber e a promover então o esforço coletivo. Olha, queres ver a formiguinha? Boa! Podemos levar a formiguinha no dedo? Devagarinho, sem a machucar. Porque temos que continuar o comboio. Os teus amigos estão aqui todos à espera. Porque nós estamos aqui num passeio, lembras-te? Então, há toda uma reflexão que temos que fazer em relação a este respeitar e como respeitar a criança. Perceber que temos não só que entender, mas que juntar o entender ao fazer na relação com a criança e que só dessa forma estamos a educar para a paz. Todos os dias, a forma como tu comunicas com outro ser, estás a educar-te para a paz. Não há outra forma. É no teu dia-a-dia. É na forma como tu reages quando alguém vem e te fala com 7 pedras na mão. É a forma como tu reages quando a criança entra num desespero e começa a gritar e a chorar de algo que lhe está a incomodar. Se olhas para aquilo como uma birra ou se entendes que é uma necessidade que ela não está a conseguir comunicar. Então, toda a forma de olhares para o mundo, esta nova forma de olhar para o mundo é uma forma não só mais útil para ti, mas é a chave de educar para a paz. A relação com a criança. Olhar para a relação com a criança com estes olhos. Não há outra forma. Para mim, concordo a 100% com Maria Montessori quando fala sobre a paz. Concordo a 100% como o início de qualquer conflito é exatamente olhar para a relação do adulto e criança. Meus amores, deixo-vos esta reflexão de hoje. Deixo-vos este querer muito grande da ecologia, este querer muito grande de mim, este meu querer tão grande de trabalharmos todos os dias para sabermos mais sobre a educação, sabermos mais sobre como nos podemos tornar uma melhor versão, porque realmente as crianças que estão a nascer, as crianças que estão agora, as crianças estão a deixar de ser crianças e estão a se transformar em jovens adolescentes. Todos eles estão a adaptar, todos eles estão a evoluir. E nós, adultos, não podemos mesmo ficar com verdete. Não podemos. Não dá. Estamos a ter, sem perceber, estamos a criar um problema que poderá nem sequer existir. Mas se nós nunca fizermos nada, se nós não trabalharmos sobre a relação, não formos aprender sobre a relação, não formos aprender sobre como é que a criança aprende, como é que o jovem adolescente, o que é que ele precisa, porque é que ele está a dormir tanto, porque é tão desengonçado. Então, é necessário transformarmos-nos. É necessário esta consciência, não só consciência, mas também o fazer.
o fazer, o praticar todos os dias. O praticar todos os dias uma melhor comunicação com a nossa criança, com o nosso jovem. A nossa comunicação connosco mesmos. Ok? Meus queridos, fica aqui o convite do workshop dia 12, das oficinas que vão começar dia 18 e dia 28, se não estou em erro. Estão aqui todas as datas. E a terceira edição da formação do curso do Educador Consciente, que é para todos os adultos que se relacionam com crianças, porque a Ecologia defende que todos os adultos que se relacionam com crianças são educadores. E é necessário trazer essa consciência de que somos realmente um exemplo a ser seguido e que as crianças, mesmo quando não queremos que a criança nos siga, não é? Que olhe para nós, a criança está a olhar. Nós não controlamos isso. O que é que nós podemos controlar? Podemos controlar aquilo que nós fazemos e aquilo que nós dizemos. E é para isso que está cá a Ecologia, para nos dar novas ferramentas e principalmente uma consciência sobre aquilo que podemos fazer e dizer sobre e para a educação. Meus queridos, deixo-vos aqui um beijinho gigante, boas festas e vamos nos continuar a ver, mas não em forma de live, mas deixo-vos já aqui assim umas boas festas para todos, um excelente ano novo. E em janeiro a Ecologia traz muitas novidades. Aproveitem o workshop gratuito, usufruam das oficinas e aconselho-vos a formação do Educador Consciente. Um beijinho grande, fiquem bem.